10h37, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e para falar sobre o processo eleitoral que está para começar. Vem aí as eleições municipais e, claro, o Grupo Bandeirantes de Comunicação terá uma ampla cobertura das disputas para os cargos de vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade de Campinas e de toda a nossa região, todo o nosso interior de São Paulo. E hoje, o Manhã Bandeirantes vai conversar com um pré-candidato lançado recentemente. O Partido Novo anunciou José Afonso Bittencourt como o pré-candidato às eleições para a Prefeitura de Campinas em 2024. Conhecido como Zé Afonso, ele está presente conosco aqui no nosso estúdio no Jardim São Gabriel, acompanhado também pelo vereador Paulo Gaspar. Zé Afonso, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia. Prazer ouvi-lo aqui na manhã desta quarta-feira. Uma alegria estar aqui com você, com toda a sua equipe. E realmente o Novo traz uma proposta nova para o cenário da próxima eleição em Campinas. O senhor tem uma experiência na vida pública, na vida privada também, nas instituições privadas de Campinas, mas não é um nome conhecido por cargos eletivos, por vereador. Como é que surgiu o seu nome? Eu gostaria que o senhor se apresentasse para boa parte do eleitorado que vai conhecer Zé Afonso daqui para frente na disputa eleitoral. Bom, eu procurei o Partido Novo, né? Porque é o partido que se assemelha com aquilo que eu penso, os meus ideais, as minhas convicções. E foi muito bem acolhido pelo vereador Paulo Gaspar e por toda a executiva do Partido Novo, né? E fui lá para ser soldado. Fui lá para me oferecer para trabalhar na campanha do Partido Novo. E de repente a coisa foi fluindo, e eu estou aqui pré-candidato a prefeito, que me orgulha muito, é uma honra, né, a gente poder participar desse processo, engrandecer o processo, discutir o processo. Acredito que o Novo vai fazer a diferença e a proposta nova, é o fato novo nessa eleição. O que a gente vai trazer é conteúdo para a eleição. Conteúdo de proposta para enxugar a máquina, para fazer uma administração mais enxuta, respeitando muito o dinheiro público, privilegiando a capacidade técnica das pessoas. Eu acredito que a gente possa ter bom resultado com o Novo, com as propostas que nós temos. Tiago Prudente, conosco no Manhã Bandeirantes, José Afonso Bittencourt, o Zé Afonso, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas. Muito bom dia, Zé Afonso, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Desejo sorte nessa caminhada aí na disputa à Prefeitura de Campinas. Eu queria entender, você falou que os ideais do Novo se aproximam dos seus ideais. Queria que você falasse quais são esses ideais e que caminho esses ideais estariam na proposta de administrar a cidade de Campinas. Estou perguntando isso, o vereador Paulo Gaspar acho que não vai concordar comigo, mas eu tenho uma dificuldade de saber exatamente o que o Novo defende hoje, porque a gente tem algumas figuras no Novo que, às vezes, eu tenho alguns arrepios quando eles vão fazer a defesa de alguns temas. Então, eu queria entender o que significa esses ideais. Enxugamento da máquina, vai discutir questão... Por exemplo, a Câmara estava discutindo um projeto sobre a questão que a gente discutiu ontem, que entra na questão de liberdade, de música nas escolas. Como é que vai ser esse trabalho? Vai ser algo muito próximo do bolsonarismo? Não vai ser? Queria que o pré-candidato falasse. Que ideais são esses? O que é isso? Bom, é a liberdade individual, né? O respeito ao próximo em primeiro lugar, né? O livre mercado. A gente vai privilegiar as pessoas que têm competência, né? E o império da lei, a gente é pela legalidade no poder público, né? O assunto da educação é um assunto complexo, ele precisa ser bem avaliado, estudado, e o Novo, ele tem sua própria filosofia. E ele é um partido que olha para frente, né? Ele não está preocupado com certas situações desse braço de ferro, de briga ideológica. A gente tem que olhar com competência e ver o que tem de melhor para a gente levar para a educação
e para levar para a nossa escola, né? Então, são coisas que a gente vai defender e eu acredito que nós vamos ter quadros aí que vai dar muitas respostas aí no sentido de uma educação eficaz aí. E a gente está pensando, nós conversamos muito, é muito amplo um debate da prefeitura, mas o que a gente pensa para a educação é levar tecnologia, levar tudo que é de importante, né? Nós somos um partido de direita liberal, mas também a gente nós conseguimos ser conservadores em alguns costumes aí. Posso fazer uma questão de ordem? Vereador Paulo Gaspar conosco aqui presente também, citado pelo Thiago Prudente, mas antes, muito obrigado por estar aqui conosco também, prazer recebê-lo no Manhã Bandeirantes, vereador. Obrigado, bom dia Heitor, bom dia Thiago, bom dia ouvintes da Band. Questão de ordem, brincando aqui como a gente faz na Câmara, né? Fui citado pelo vereador Thiago Prudente, mas para complementar a resposta do nosso querido Zé Afonso, o novo tem cláusulas pétreas, né? Liberdade econômica, liberdade de expressão, tirar o peso do custo Brasil, custo Campinas das costas do pagador de impostos, lutar por ética, transparência. Isso é cláusula pétrea, todos os mandatários do novo, seja vereador, governador, senador, todos cumprem esse quesito, e o futuro prefeito, pré-candidato, né? O que vai diferenciar aí que o Thiago citou, bolsonarismo e tal? Tem bolsonarista, tem não bolsonarista, tem de tudo dentro do novo. Então é um partido liberal, que respeita as liberdades individuais e a liberdade de expressão. Então você vai ver mandatários se expressando a favor de Bolsonaro, outros não. Mas, como disse o Zé Afonso, é um partido de direita liberal que tem cláusulas pétreas. Outras pautas de costumes, pautas polêmicas, que a maioria está aí só para jogar para a torcida, porque é ano eleitoral, a gente não entra nessa disputa. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com José Afonso Bittencourt, José Afonso, pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Campinas, economista por formação, empresário que já foi também diretor financeiro, vice-presidente da SEASA, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Campinas, ou seja, já esteve na máquina pública, conhece a máquina pública. Eu gostaria de saber em que período isso aconteceu, pré-candidato, e de que maneira isso pode ser uma experiência também para esse processo eleitoral e, eventualmente, para um primeiro mandato como prefeito. Olha, toda experiência a gente leva um pouco da gente e aprende muito também, né? Eu tive uma primeira experiência na área pública em 2001, no governo do Toninho. Eu fui convidado, não pela cota partidária, mas pela cota pessoal de amizade, para ser membro do Conselho de Administração da Sanasa. E naquela época o presidente era o Vicente Andreu. Nós fizemos lá, o Vicente fez um bom trabalho, eu pude acompanhar esse trabalho. Foi uma época que a Sanasa prosperou muito, né? Enfim, uma boa experiência, né? Mais à frente eu fui diretor de macro-região no governo Hélio. O Hélio havia sido reeleito com total aprovação da cidade do primeiro mandato. Foi eleito com uma esmagadora votação, né? E eu fui indicado por amigos também, na época por João Herman, que era um amigo comum, meu e do Hélio, e eu dei uma contribuição de 2 anos no governo, na gestão. Quando o João Herman morre, ele faleceu, eu entreguei o cargo do Dr. Hélio e saí do governo. Mais à frente, passa-se o tempo, o Dr. Hélio foi cassado, respondendo à Câmara Municipal, à Justiça, enfim. O Pedro Serafim, que era o presidente da Câmara, ele assumiu. Aí eu estava afiliado no PTB e fui indicado pelo partido e também por um amigo que era vereador, que era o vereador Biléu Soares. E o Pedro Serafim falou: Zé Afonso, você vem participar do meu governo, eu estou resolvendo 2 assuntos aqui. Um é do PTB e outro é do Biléu Soares, que pediu muito por você
estar aqui no meu governo. E como secretário municipal de desenvolvimento econômico foi uma experiência muito grande, foi fantástica. O Pedro Serafim me deu carta branca, a gente pôde desenvolver um trabalho. O primeiro congresso de inovação de Campinas foi feito na minha gestão e na gestão do Pedro, né? Eu criei cidades irmãs, com Cascais, com Barcelona, com outras cidades também, com Fundão em Portugal. Enfim, nós abrimos a fronteira da cidade de Campinas naquele momento, né? Criamos grandes... trouxemos também a uma feira, eu fui o representante do prefeito Pedro na privatização da Infraero. Enfim, a cidade estava travada, a gente destravou a cidade, teve que fazer naquele momento muitos taques, né? A gente chamou o Ministério Público para acompanhar muitas obras. Eu acompanhei o Shopping Bandeiras, fui inaugurar o Shopping Bandeiras representando o prefeito Pedro Serafim à época. Enfim, foi uma experiência muito grande e o Pedro ele chamava a gente para participar. Ele pegou uma dívida grande naquele momento, se não me engano era 330 milhões no fluxo de caixa, que são as dívidas de curto prazo da prefeitura, e entregou para o seu sucessor a prefeitura arrumada, com 60 milhões. O Pedro Serafim fez um grande governo no ano de 2012, entregou uma cidade muito melhor. Os dados da época mostram isso e, enfim, foi um grande aprendizado também. Na sequência, eu tive uma experiência, o Pedro Serafim foi candidato a prefeito, não foi reeleito, e no segundo turno foi entre o Márcio Postman, do PT, e o Jonas Donizete, né? E o PTB fechou questão, o Pedro apoiou, o grupo dele foi apoiar o Márcio Postman, e o meu grupo, eu estava no PTB, apoiou o candidato Jonas Donizete, a gente entendia como o melhor, e o Jonas ganhou, nós apoiamos, eu apoiei o Jonas também, me empenhei muito na campanha dele, e assim quando o Jonas assume, o PTB ofereceu 3 nomes ao Jonas, e o Jonas me convidou para ser diretor financeiro, e estatutariamente era o vice-presidente da SEASA, né? Enfim, foi um aprendizado grande, e foram 2 anos e meio na gestão da SEASA, e passado esses 2 anos e meio, houve uma incompatibilidade minha com a gestão, e eu acabei saindo da gestão do Jonas Donizete, né? Passa-se esse período, saio da gestão, eu nunca fui funcionário de carreira, eu sempre estive na prefeitura convidado ou indicado, no caso da SEASA. Eu fui convidado pelo prefeito de Louveira para ir fazer uma gestão na Secretaria da Assistência Social. Ele tinha uma equipe muito boa, técnica, e faltava gestão na secretaria. E eu fui para lá, para Louveira, e foi uma coisa que eu aprendi demais trabalhar na assistência social, né? Porque eu sou economista, venho da álgebra, né? E eu fui trabalhar com o ser humano, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, né? E ao mesmo tempo que eu levei gestão para a secretaria, eu aprendi muito com os assistentes sociais. Aprendi muito sobre a vulnerabilidade das pessoas, sobre o problema do morador de rua, dos idosos abandonados, de jovens com problema de droga, do problema do feminicídio, né? Enfim, a Secretaria de Assistência Social para mim foi um grande aprendizado. E essas experiências minhas na vida pública, entender a máquina pública, faz com que, junto com o time do Novo, o Novo tem uma equipe maravilhosa, um timaço, a executiva do Novo, a equipe do Novo é muito boa, o Paulo faz um mandato maravilhoso, o Paulo Gaspar é a cara do Novo, né? A gente tem que se espelhar nele. Mas com essa experiência que eu trago junto do nosso time,
Eu acho que nós vamos entrar, se Deus der essa oportunidade para a gente, e eu coloco tudo na mão dele, nós vamos chegar lá e vamos debater a cidade, e eu tenho certeza que o Novo vai entrar acelerando, né? Ele não vai chegar numa administração e vai entender a administração. Nós vamos chegar acelerando porque a gente conhece a prefeitura, conhece a máquina pública. Tiago Prudente, Zé Afonso, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas, conversando com a gente no Manhã Bandeirantes. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui, que o Zé Afonso não é tão novo assim na política, né? Já tem uma trajetória grande aí na máquina pública. E eu queria entender, Zé Afonso, sua saída do governo Jonas foi marcada ali por uma questão conturbada, né? Eu queria saber de você tem 2 condenações por difamação contra o Jonas, pelo que eu vi, e como é que estão esses processos, como é que está isso, o que aconteceu para que o prefeito, na época, processasse você por difamação nas redes sociais? Oi, então, eu estava olhando a imagem, né? E é o seguinte, eu saí do governo Jonas, né? E houve uma discordância minha, na época, na SEASA, por eu não assinar o chamado termo de cooperação técnica, né? E eu saí da gestão e, enfim, não concordei, houve um desentendimento na gestão, mas a minha desavença, vamos dizer assim, política com o Jonas, não teve nada a ver com... eu fui exonerado, saí da prefeitura, fui tocar minha vida, né? E quando houve a eleição para Campinas, eu fui apoiar outro candidato, que era o Arthur Orsi. E aí eu tinha uma convicção que o Arthur Orsi, naquele momento, seria um bom candidato para Campinas, né? E aí eu fui muito contra o aumento. O meu problema com o Jonas não tem nada a ver com a administração em Campinas. Aliás, eu sou muito grato pelo convite que o Jonas me fez, né? E quero deixar bem claro, o Jonas sempre foi muito educado, muito gentil comigo. O meu problema foi mais à frente com a questão do IPTU, do aumento dos impostos em Campinas, que eu achava um confisco, acho até hoje, sou contra o que foi feito no aumento de impostos na cidade de Campinas, no ITBI. O Jonas pegou o ITBI com 1,25%, entregou com 4% de aumento. O IPTU foi um verdadeiro confisco para o campineiro. Eu fui contra, a minha discussão era em cima do IPTU. E aí eu fui para as redes sociais e fiz críticas à gestão do Jonas. E a gente, no Facebook, a gente se perde um pouco e acaba fazendo crítica à pessoa. Mas enfim, a minha crítica era a gestão do Jonas Donizete, né? Nunca a pessoa do Jonas, viu? Aliás, quero deixar bem claro aqui que o Jonas sempre foi muito educado comigo e se alguma vez eu fui pro ataque pessoal, quero até me desculpar, né? Mas eu fiquei muito contrariado e depois, mais tarde, até me engajei com Paulo Gaspar no movimento do IPTU justo. E foi uma briga nossa, né, contra o aumento de impostos em Campinas, né? Houve naquele... Então a gente tem que separar. Quando eu saí da SEASA, eu tive divergência eu não assinei lá alguns contratos por não concordar e deixei muita vontade para ser exonerado, né? Do mesmo jeito que o prefeito me convidou, ele tinha todo o direito de me desconvidar Mas o problema não foi nem com o prefeito, viu, na SEASA, o problema foi com os prepostos do prefeito, né? Mas, enfim, a minha divergência com o Jonas não foi de gestão, ela foi na parte política.
Zé Afonso, dois problemas que chamam muito atenção em Campinas, que serão um desafio para o próximo prefeito no próximo mandato, são a questão da saúde pública. Hoje a gente vê uma superlotação na rede Mário Gatti e a necessidade de uma revitalização no centro da cidade, também por questões de segurança e de saúde pública, numa área que em breve receberá uma grande obra do trem Intercidades. Gostaria que o senhor falasse sobre os seus projetos, o projeto político que o senhor tem para a área da saúde, para tentar diminuir esse número baixo de leitos, ou diminuir esse número de pacientes, ou aumentar a demanda de leitos, e também a situação do centro de Campinas, que é extremamente sensível nos últimos anos. Bom, perdão. A semana passada, eu li um artigo de um colega de vocês, jornalista, que ele dizia que a saúde em Campinas colapsou. Chegou num ponto assim extremo. Nem na Covid aconteceu isso, né? E a gente viu que o prefeito tomou as atitudes de chamar todos os equipamentos da área da saúde, e eles tomaram duas decisões que eu, no meu entendimento, elas não dão respostas claras para a situação atual. E uma seria rever a tabela Tabela SUS. A tabela SUS, né? E a outra de remover os pacientes, ou seja, devolver os pacientes, casos menos graves, para outras cidades da região. Não é a solução, no meu entendimento, isso. Foram as duas decisões que foram tomadas. No meu entendimento, nesse momento, era um hospital de Campinas, como foi feito na época do Covid. Ou, aí sim, partir para a iniciativa privada, ver alguns hospitais, como a Santa Casa, prestigiar a Santa Casa, ir na beneficência, ver se tem outros leitos. Aí que eu acho que o poder público tem obrigação de entrar e dar respostas rápidas, né? Nós estamos falando de vidas humanas, né? O novo é contra subsídio, mas nesse caso de vidas humanas, a gente tem que abrir exceção, é emergencial. No nosso entendimento, o prefeito deveria fazer um emergencial e fazer uma parceria com a iniciativa privada, né? O outro assunto do centro que você colocou, ele está diretamente envolvido a parte do urbanismo, né? E também ao problema da assistência social, que é o problema da pessoa em situação de rua. A gente precisa separar um pouco. Nós temos pessoas em situação de ruas e temos um morador de rua, né? O morador de rua é aquele que está na rua. Nós temos muita gente que vai para a rua, passa o dia na rua, passa o dia sem fazer nada, mas lá na rua, fazendo oportunidades, fazendo negócio, que muitos casos de polícia, inclusive, né? Então tem que ser uma ação conjunta para o centro da cidade, né? Mas isso está diretamente ligada a um plano diretor, que o Paulo Gaspar, inclusive, já trabalha nisso no seu mandato, um plano diretor para a cidade como um todo, e depois nós vamos atacar especificamente o centro, né? Mitigando o problema e o drama dessas pessoas na área social. Tiago Prudente, Zé Afonso, pré-candidato do Partido Novo, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. A cidade de Campinas vive um problema quanto à questão do transporte público, né? A cidade está sem licitação há muitos anos, foi feita uma licitação esse ano, mas ninguém apresentou uma proposta, mesmo com as empresas interessadas lá no dia da abertura dos envelopes, o que levanta uma série de questões. Essa nova licitação foi feita seguindo tudo aquilo que o Ministério Público pediu, que o Tribunal de Contas do Estado pediu, e mesmo assim essa licitação não consegue sair. Queria que o senhor falasse como é que o senhor vê essa questão do transporte público na cidade de Campinas, essa dificuldade em conseguir essas empresas, porque elas pedem, inclusive,
o controle da tarifa, que sairia da mão da prefeitura, já não é da prefeitura, né? Mas ficaria na mão das empresas e que todo mundo chama que é uma caixa preta. E também a questão que me chamou a atenção. Você falou que o novo é contra subsídios. Também no transporte público? Como é que funcionaria o transporte público, o modelo de transporte público numa cidade como Campinas, que subsidia as empresas que operam na cidade? Olha, tudo isso é uma transição, né? O nosso projeto é não ter subsídio para o transporte também. Ter uma planilha, uma planilha técnica que dê respostas e que a iniciativa privada ela possa. Ninguém é empresário no setor de transporte urbano para perder dinheiro. Quem está lá sabe ganhar dinheiro. Quem está lá tem essa especialidade, essa expertise, né? Então, sabe que é um investimento, tem seus riscos, né? Tem riscos enormes, né? Tem riscos de acidente, tem muita coisa. O empresário do transporte, ele tem uma espada na cabeça dele muito grande, que é a responsabilidade civil, dano moral num acidente, tem muita coisa que nem isso a planilha contempla. Mas a planilha especificamente a gente vai entender. Eu conheço bem esse assunto, eu atuei na área de transporte, não no ônibus urbano, mas numa área de ônibus intermunicipal. Eu conheço bem como funciona a planilha e conheço bem o setor. Isso está diretamente ligado ao IPK. O IPK é o Índice Passageiro Quilômetro. Então tem toda uma tratativa aí no transporte, né? Isso não encareceria muito o preço da passagem, candidato? Olha, tudo tem que ser visto, tem que ser analisado. Tem linhas que elas são superavitárias e tem linhas que são deficitárias. O sistema, todo o sistema de transporte funciona assim. Ele tem um sistema de abastecimento, as linhas troncos, as linhas principais. Mas o que mais me assusta com tudo isso é que o sistema urbano de Campinas hoje, ele não está funcionando a contento. Esse é o grave problema, né? Nós temos uma das tarifas, mesmo sendo subsidiado, não sei quais os valores no momento, nós temos uma das tarifas de ônibus mais cara do estado e do país para o usuário, para quem usa, né? Em São Paulo está R$4,20, aqui está R$4,50, R$4,70, se não me engano, tem uma diferença de quase R$6 aqui, gente. Já está, né? R$6. R$6, né? Isso, eu estou com o número da tabela na cabeça que eu estava estudando. Está quase R$6. Em São Paulo está menos, né? No Rio de Janeiro está menos. Mas o subsídio em São Paulo é maior, né? Então, proporcionalmente, o subsídio da Prefeitura de São Paulo, acho que é 5, 6 vezes maior que o subsídio da Prefeitura de Campinas. Tudo isso a gente vai ter que analisar, né? Cada caso é um caso, cada linha, tem linha que é superavitária, tem linha que é deficitária, e aí é feita uma média do sistema. É assim que é feito, né? E a gente vai debater esse assunto. Agora, a gente tem que entender o que o Ministério Público pediu, o que foi feito aí para colocar uma licitação e ela dá deserta. Eu achei muito estranho também, concordo com vocês, mas nós vamos entender todo esse arcabouço todo, que é um arcabouço jurídico, né? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com José Afonso Bittencourt, Zé Afonso, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas, também presente o vereador Paulo Gaspar. Hoje tem sessão na Câmara, né, vereador? Sempre muito quente, a gente sempre repercutindo. Como é que o senhor avalia essa gestão, esse último mandato, esses últimos 4 anos da Câmara Municipal, que vem recebendo muitas críticas por muitas vezes trazer discussão nacional para o cenário local, vereador? Eu acho uma tragédia
É a única palavra que eu acho para esses 4 anos de Câmara, porque você vê que a maioria ali é nome de rua, nome de praça, título de cidadão, projetos que vêm do Executivo já carimbados, que a base já vai votar a favor de forma autônoma, autoritária e de forma automática, né? E eu fui crítico na maioria desses projetos, né? Principalmente na área do urbanismo, que é a minha área que eu entendo bem. O maior exemplo disso é aquele projeto do centro para dar incentivos fiscais, IPTU lá, a isenção de IPTU por 2 anos, e uma lei que não funcionou. E eu já cantei a bola lá atrás, quando eles votaram. Enfim, tudo assim, né? E hoje vai ser mais um teatro ali, ideológico. Então, você tem sempre a esquerda polemizando com a direita e as pautas importantes ficam de escanteio, né? Teremos um projeto lá que é em relação à expansão urbana, um projeto, mais uma lei desastrosa na área urbanística, e eu vou falar na tribuna por que disso, não vou ficar horas aqui falando. Então, realmente, assim, falta na gestão pública, falta na Câmara Municipal gente competente, gente que sabe o que está fazendo, gente que pensa na população e na eficiência. Então, o retrato de Campinas é o retrato do Brasil. É o retrato da incompetência, da ineficiência, sem falar da corrupção que a gente sabe que corre por fora. Vereador, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom dia para o senhor. Zé Afonso, muito obrigado pela sua atenção também com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Eu que agradeço muito vocês, o espaço aqui. Esse projeto nosso é um projeto de um time, né? Eu estou à frente, agradeço muito ao time, mas nós estamos descontentes, né? A gente traz um descontentamento do que tudo que está acontecendo em Campinas, enfim, a gente tem propostas. Campinas hoje é a 4ª cidade com o maior custo de vida do Brasil. Eu acho que a gente pode ajudar a melhorar muito isso, enxugando a máquina pública. Tem muita coisa para ser feito aí. Outra coisa que é muito cara em Campinas é a água. Nós temos que fazer um estudo. É a tarifa de água, acho que as mais caras do Brasil. Vai privatizar as empresas públicas de Campinas? Olha, nós temos esse projeto. O Novo trabalha com esse projeto, sim. E a nossa ideia para Campinas é abrir o capital da Sanasa, né? Não é uma privatização, mas é abrir o capital. Mas tem 3 empresas que a gente pensa em fazer uma proposta. São propostas, tudo isso tem que passar pela Câmara Municipal, né? A gente sabe que é uma estrada pela frente aí. Mas a gente tem 3 empresas que a gente já vai propor para privatização, que é a Ceasa. A Ceasa, gente, é um grande condomínio. O poder público lá, ele mais atrapalha do que ajuda. Eu conheço bem lá, né? A Ceasa a gente pretende privatizar, a IMA a gente pretende privatizar e a CETEC a gente pretende privatizar, como é em Santos, né? Então, a gente vai trazer muita proposta. Desse organograma que existe hoje na prefeitura, nós cortamos de cara entre empresas e secretarias, nós estamos cortando 14, né? O organograma de Campinas é maior que da Argentina. Quando a gente viu o Milei cortando lá as secretarias, é mais ou menos aquilo que a gente vai fazer em Campinas. Vai haver fusão de algumas, né? Por exemplo, nós temos uma secretaria aqui, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Planejamento Urbano, que nós vamos transformar numa grande secretaria, né? Porque hoje ela é um braço de ferro, cada um fala uma coisa lá, eles não se entendem. É uma secretaria que a gente vai unificar. A Secretaria de Infraestrutura e de Serviços Públicos, nós vamos unificar, vai ser uma só, né? No gabinete, a gente já tira de cara a Secretaria de Relações Institucionais, que a gente acha que isso é obrigação do líder do governo fazer, né? A Secretaria de Governo a gente vai cortar também, né? Nós temos o secretário... A Secretaria de Relações Institucionais, essa aí eu tenho minhas dúvidas. Sei que é uma opção do Novo, mas não sei se o líder de governo da Câmara dá conta de negociar com os vereadores não, hein, para candidato. Essa é uma dúvida que fica pairando na minha cabeça aqui. Mas veja bem,
essa secretaria não existia antes, né? Quem fazia esse papel era o líder do governo na Câmara, né? E eu acho que como líder, tirar um pouco desse poder do líder da Câmara, né? A gente tem que prestigiar o líder do prefeito na Câmara, né? Se a gente prestigiar, nós não precisamos dessa secretaria, né? E essa relação institucional com a Câmara é típica desse governo, né? Então, veja bem, nós estamos aí, o Novo traz essa proposta conservadora liberal e nós estamos numa administração, quer queira ou não, oriunda dela, há 12 anos do Partido Socialista Brasileiro em Campinas. A gente quer mudar isso, né? A gente quer mudar essa realidade, né? Um exemplo no gancho do Thiago. O nosso prefeito em Joinville, o Adriano Silva, que hoje está com 92% de aprovação, com certeza vai ser reeleito igual Zema no primeiro turno, ele não deu nenhum cargo, 0 cargo para vereadores na cidade. Então isso é um exemplo de gestão e corroborando com o que o Zé falou. Veja bem, a Secretaria de Relações Institucionais está muito vinculada à negociação de dar cargo para os partidos da base e para os vereadores da base. Nós temos a prefeitura loteada pelos partidos da base. Eu tenho que te interromper pelo seguinte: o senhor esteve na administração pública exatamente por cargos indicados. Você falou do Biléu Soares, foi vereador. Indicação de membros do Legislativo. Não é meio incoerente chegar agora e dizer que não vai ter esse contato entre o Legislativo e o Executivo? Porque parece um pouco incoerente para quem atuou na administração por indicação, agora dizer que não vai fazer isso? Olha, desculpa, mas não tem coerência nenhuma. Uma coisa são cargos públicos com pessoas qualificadas, né? Então, todo o secretariado, todo o secretariado da prefeitura são indicações. Agora, o que acontece é uma coisa exacerbada, né? Não são currículos técnicos. Nós sabemos e temos as informações de cabos eleitorais trabalhando nas administrações regionais, em toda a prefeitura, né? Na Sanasa nós temos 99 assessores, né? 99 assessores. Nós temos tudo isso mapeado. Aí eu lembro aquela frase: a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Exatamente. Então, veja bem, não há incoerência nenhuma. Eu fui lá porque eu tinha capacidade, eu fui responder, dei respostas. Eu não fui lá para ganhar salário e ficar encostado. Eu fui lá para trabalhar, para produzir. E quem está lá, está trabalhando, está produzindo, tem o direito de ganhar, sim, né? Agora, eu sou contra aquele comissionado que não é qualificado, contra a cabo eleitoral, né? É isso que o Novo não quer, né? Então, veja bem, não existe incoerência nenhuma. Isso é a gestão pública, né? Faz parte da gestão pública. Todo secretário ele tem que ser qualificado, né? Eu não seria secretário de Desenvolvimento Econômico se não fosse economista, né? Então, veja bem, a coisa... E fui lá e com certeza eu dei conta do recado, né? Enfim, as pessoas têm que estar qualificadas, né? Eu tenho certeza que a gente tem que respeitar o dinheiro público. A máquina está inchada, a gente tem que desinchar essa máquina, gente. É muito assessor, é muita coisa, né? Mas voltando àquele problema rapidinho que ficou para trás da justiça, é o seguinte, o Jonas ganhou uma ação, eu perdi outra, na justiça é tudo meio assim, né? Demora, eu ganhei no TJ, depois o advogado dele recorreu, o meu recorreu, teve uma que eu perdi prazo, tem algumas condenações, sim, mas a justiça é assim, né? Você veja bem, o próprio Jonas, ele terminou o mandato dele, ele havia sido cassado, né, por improbidade administrativa, condenado em segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele fez um recurso, os advogados dele, para o Supremo,
e ele conseguiu um efeito suspensivo, e até hoje está no efeito suspensivo, não sabemos a resposta ainda, mas ele concorreu, foi eleito deputado, a justiça demora bastante para resolver as coisas. Então, é como o caso Ouro Verde, né? A justiça demora também, né? Demorou 5 anos para ver que não era na justiça estadual. Aí passaram agora, o caso Ouro Verde é um caso sem respostas em Campinas. Sumiu 40 milhões, não tem respostas até hoje, né? Então, agora foi para a Justiça Federal. Tá bom, mas precisa dar resposta. Um secretário municipal foi preso, teve empresário preso, teve muita gente presa. A cidade... Eu acreditei que o Ministério Público estava certo. Eu fiz críticas ao Jonas nesse momento também, né? Então a gente é induzido a fazer crítica às vezes, e a gente passa às vezes do limite, até como eleitor aí no caso, porque a gente não tem respostas. Campinas não tem essas respostas. Veja o caso do Toninho, 2001, nós vamos para 23 anos sem respostas. Sumiu 40 milhões no caso Ouro Verde, não temos resposta. A nossa justiça deixa muito a desejar, né? Então, veja bem, eu acredito, eu não sei se, não quero cometer, mas esse caso do Jonas no Supremo, eu acredito que até hoje está com efeito suspensivo e não foi julgado. 11h18, conversamos